Capítulo 5. Quando eu crio visões ideais e ensaio meu futuro, surgem oportunidades que se encaixam em meus desejos. A lei da atração está trabalhando o tempo todo em sua vida, esteja você consciente disso ou não. Os princípios que constituem a lei são fáceis de entender e aplicar. Quanto mais entendemos os princípios, mais aceleramos o processo de manifestação dos nossos desejos. Nossa realidade atual é o resultado de pensamentos passados, e nossos pensamentos atuais são as sementes do que de fato constroem o nosso futuro. Ao aprender os princípios e praticá-los, nós trazemos mais abundância, riqueza, amor e felicidade para as nossas vidas. O princípio mais importante para colocar em prática a lei da atração é a capacidade de imaginar criativamente. Quando você consegue ver o que deseja através da sua imaginação com a mesma intensidade, clareza e paixão que possui nos outros sentidos, a manifestação desse desejo pode ser acelerada. É aquele primeiro pensamento que dispara o processo criativo. É o pensamento cultivador, através da intuição criativa, que transforma o seu desejo em realidade. Plante um pensamento e colha um ato. Esse processo funciona o tempo todo sem trégua. Observe o que está se manifestando na sua vida neste momento. Tudo o que existe na sua vida neste momento é o que você realmente deseja? São as coisas sobre as quais você mais pensa e fala? Se as coisas que você está experimentando na sua vida são aquelas que você não quer, em vez de serem as coisas que você realmente quer, então chegou a hora de analisar as suas atividades, pensamentos e conversas diárias. Se você quer mudar a sua vida, tem que mudar os seus pensamentos e as suas conversas predominantes. O que é mais impressionante na lei da atração é o imediatismo com que ela age ao que nós estamos fazendo, dizendo, pensando e as nossas ações. Ao focar os seus pensamentos no que você deseja e ao falar e agir de forma consciente com esses pensamentos, você garante que o resultado do processo criativo seja exatamente o que você desejou. Treine seu subconsciente. O subconsciente é extremamente poderoso. Ele não pensa, mas simplesmente faz o que foi condicionado a fazer. Ele não sabe a diferença entre ficção e realidade. Portanto, se treinarmos o nosso subconsciente, mostrando a ele a imagem perfeita da realidade que desejamos, ele agirá como se ela fosse verdade e colocará em movimento as forças que nos trarão tudo o que desejamos. Para ajudá-lo a entender como focar seus pensamentos de modo que o seu processo criativo atraia o que você realmente pretende, Bruce Golding oferece o seguinte exemplo. Quando comecei a escrever o livro Dragon Keepers, Guardiões de Dragão, eu fechava meus olhos várias vezes durante o dia e imaginava o seguinte. Eu me via numa das cerimônias de premiação do cinema. Via as celebridades e os produtores elegantes em seus smokings e lindos vestidos. Eu podia sentir o perfume no ar à minha volta. As pessoas estavam conversando, se cumprimentavam e desejavam boa sorte umas às outras. As luzes no auditório se acenderam e iluminaram tudo de forma espetacular. Eu podia ver, cheirar, escutar, tocar e até mesmo saborear tudo na minha imaginação. As luzes diminuíram e um silêncio invadiu o quarto. Então a música começou a tocar e alguns artistas surgiram no palco. As luzes brilhando sobre eles. Uma energia encheu o quarto como eu nunca tinha sentido antes. Enquanto a cerimônia continuava, um cartão foi tirado de um envelope e o anúncio foi feito. E o vencedor é Dragon Keepers. Eu dei um salto da cadeira como todos os outros que haviam ajudado na produção do filme. Nós subimos ao palco e recebemos prêmios. Cada um tomou o seu lugar no pódio. Quando chega a minha vez de falar, agradeço todos os meus fãs, as pessoas que ajudaram a fazer o filme e a todos os que foram ao cinema assisti-lo. Agradeço especialmente as pessoas que compraram o livro
e o transformaram em um best-seller, o que levou à realização do filme. Enquanto descemos do palco, eu vejo e ouço as pessoas na plateia mais uma vez aplaudindo e oferecendo o seu amor e apoio. É uma experiência incrível. Como pode ser visto no exemplo, cada detalhe da experiência foi imaginado dentro da mente, usando todos os sentidos para visualizá-la. Mas qual foi o resultado dessa visualização específica? Um editor comprou os direitos antes de o livro estar finalizado, um coprodutor aceitou fazer parte da produção do filme, e um outro produtor de filmes importantes mandou um e-mail para o autor pedindo para ser avisado quando o filme estivesse em produção, de modo que ele pudesse ter alguma participação nela. Isso não é tudo, mas é o suficiente para ajudá-lo a entender que o processo criativo imediatamente manifestou certas coisas necessárias para chegar ao resultado final. Tudo isso aconteceu antes de o livro estar finalizado e pronto para publicação. O universo responde à natureza do seu desejo e começa a manifestar a realidade correspondente a ele de modo imediato. Tudo acontecerá no tempo certo e sempre em harmonia com o que é necessário para manifestar a realidade do seu desejo. Usar a imaginação para começar o processo criador de trazer os seus pensamentos para a realidade é essencial para o seu sucesso. A imaginação é o começo da criação. Você imagina o que deseja, você deseja o que imagina e, por fim, você cria o que deseja. George Bernard Shaw. Você deve ter uma imagem clara e vívida do resultado desejado, exatamente como você quer que ele seja. Deve saborear todas as emoções de aproveitar a vida desse jeito. Deve imaginar que já alcançou esse resultado e que o está vivendo agora mesmo. Imaginar as coisas dessa perspectiva permite a você não somente entender o que será o seu futuro, mas também desenvolver fé, confiança, perseverança, coragem e entusiasmo pelos seus desejos. Você desenvolverá uma paixão pelos seus desejos e pela vida. Então, quais são os seus sonhos? Você pode começar agora mesmo a usar o processo criador para colocar em movimento a lei da atração e fazer com que os seus sonhos se transformem na realidade futura. Se vai ser assim, só depende de mim. É você quem controla o que o seu futuro lhe reserva. Trata-se de um processo simples e com o tempo você o entenderá melhor. Não se preocupe caso não consiga ver cada detalhe. O importante é que o seu processo de pensamento permita que você imagine o máximo de detalhes possível. A cada instante você pode construir o roteiro do seu sonho. A manifestação do que você imagina é sempre mais empolgante do que qualquer coisa que você possa ter sonhado. E ainda assim, ela sempre estará alinhada com o seu desejo. Há um passo adicional que pode ser recomendado com base na experiência daqueles que implementaram o processo criador. Repasse de trás para frente a visualização perfeita da sua mente, como se fosse um videoclipe. Em outras palavras, quando tiver criado esse evento futuro e for capaz de vê-lo na sua mente e tiver analisado o máximo de detalhes, pergunte-se como você chegou a este ponto. Voltemos ao exemplo do filme Dragon Keepers e da festa de premiação. Como foi possível chegar a essa festa de premiação? Dezenas de milhares e até milhões de pessoas assistiram ao filme e ele recebeu várias resenhas muito elogiosas. Como isso aconteceu? O filme foi produzido e lançado nos cinemas. E como ele chegou aos cinemas? O livro se tornou um best-seller porque dezenas de milhares de pessoas o compraram nas lojas e na internet. Eu gosto de dizer às pessoas que elas estão criando de trás para frente o filme da realidade perfeita enquanto o produzem de fato na vida real. Esse filme não precisa incluir cada detalhe do que vai acontecer no processo, uma vez que o universo, com seus recursos ilimitados, sabe como preencher os espaços em branco.
No entanto, é bom ter alguns elementos chaves do que o processo criador vai despertar, para que você possa reconhecer as marcas do caminho quando chegar lá. Divirta-se com esse processo. É a sua chance de deixar a sua imaginação voar. Talvez aquele aluno que parecia estar apenas sonhando acordado na sala de aula estava exatamente usando aquilo que o universo pretende que todos nós usemos em nossas vidas, a visualização criadora da nossa realidade futura. Não seria incrível se em nosso sistema educacional as pessoas fossem ensinadas a pensar e a criar, a sonhar os sonhos perfeitos? Reflita por um instante. Encontre um canto quieto em casa ou fora de casa, perto de um rio ou do mar, em uma montanha ou em qualquer lugar junto à natureza. Todos esses lugares são maravilhosos para sonhar, ou qualquer outro lugar onde você consiga meditar e deixar sua imaginação voar, ou fechar os olhos naquela viagem de ônibus, na volta do trabalho para casa. O que mais importa é que você está reservando um momento do seu dia para sonhar com o que quer e para ver o seu desejo na sua mente, como uma coisa que já existe. Em breve chegará o dia em que a manifestação daquele sonho irá acontecer. Sonhe acordado. O que você mais deseja? Por onde começar? O que fazer para chegar lá? O que acontecerá quando tiver conseguido?